Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, a nossa reflexão vai partir daqui e certamente caminhar em outros textos da Escritura, procurando olhar a ação de Deus quando o seu povo está em tribulação. Como é que Deus age? Então vamos ler esse texto, pedir a graça de Deus para que nós sejamos alimentados com a palavra. Êxodo capítulo 2, você que está chegando agora, chegue mais cedo, mas você que está chegando agora, Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão e com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Fale com Deus mais uma vez. Peço que o Senhor possa alimentar a sua fé e a sua confiança nele, a sua serenidade no Senhor nessa hora, mediante a palavra. Fale com Deus. Senhor, nós lemos a tua palavra e nós precisamos da ação do teu Espírito Santo para compreender o teu recado nessa noite. Para poder não apenas entendê-lo mentalmente, mas para absorvê-lo como alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E pedimos ao Senhor que abençoe a palavra, toda a mensagem dessa noite, e que ela possa, Pai, encontrar espaço e lugar em nosso coração para sermos fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco. Por favor, Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o homem passa por situações de sofrimento, de angústia, o que é comum na existência humana, mas quando o homem passa por situações assim, de angústia, de sofrimento, muitas vezes, isso é geral, uma regra geral, tem-se a tendência de perder a visão do todo e, muitas vezes, focar apenas em si próprio. Perder a visão do todo da existência humana, da sua vida anterior, das bênçãos recebidas, das coisas já alcançadas, ou quem sabe da própria humanidade, aquilo que já tem sido realizado. E quando nós estamos debaixo de intenso sofrimento, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, focamos a atenção apenas em nós e perdemos a visão das realidades à nossa volta. E muitas vezes, pior ainda, perdemos a dimensão da presença de Deus ao nosso lado, das ações e dos propósitos de Deus, mesmo no meio do sofrimento. Eu queria que você guardasse isso como um ponto de partida para a nossa reflexão, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa conjunção da história de Israel, nesse momento, escravos lá no Egito. Se vocês se lembram, Deus tinha prometido para Abraão que ele lhe daria uma terra prometida e faria dele uma grande nação. A segunda parte do trato já está sendo cumprido. A segunda parte do trato é que Deus faria de Abraão uma grande nação. E nesse momento, nessa conjuntura histórica de Israel na escravidão, eles eram, segundo a contagem que se fez logo à saída do Egito, a contagem deu 603.550 homens. Homens capazes de ir à guerra, é assim que eles contavam naquela época. Homens de 20 a 50 anos. Homens capazes de ir para a guerra e de lutar. Mas imagine, numa população tão grande assim, quantos homens tinha abaixo de 20 anos? E quantos homens teria acima dos 50? E considerando especialmente que a vida naquela época era um pouquinho mais longa que a que se tem hoje, então haveria uma população muito maior. E aí nessa contagem também não entra nem mulheres. Então, se você contar que existia bem mais mulheres do que homens, como sempre é a tendência mundial, alguns estimadores ou alguns estudantes da palavra de Deus estimam que o número de Israel naqueles dias poderia chegar de 4 a 6 milhões. Então, Deus tinha feito de Abraão uma grande nação, mas faltava dar a terra. Será que Deus tinha caducado? Deus teria esquecido do seu povo? Esquecido de Abraão? Não.
Se você voltar os seus olhos, vamos passar por esse texto daqui a pouco, mais à frente, mas lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus havia falado para Abraão que ele não receberia a terra, que na verdade o seu povo seria escravo por 400 anos numa terra distante, até que se enchesse a medida dos pecados dos povos cananeus que habitavam a terra. Ou seja, quando Deus estivesse na hora de puni-los, Deus traria Israel para assumir o lugar nessa terra, mas passaria um tempo, e Deus falou com Abraão, serão 400 anos lá numa outra terra que a sua família vai passar, depois vocês irão e ganharão essa nova terra. E é nessa conjunção que nós temos então a história de Israel. Estava numa terra distante, já tinha se passado praticamente os 400 anos que Deus tinha avisado para Abraão. O livro de Gênesis, meus irmãos, ele encerra-se com a morte de José. Lembra? Termina o livro de Gênesis com a morte de José. E começa agora o livro de Êxodo. O livro de Êxodo começa dizendo que um outro rei que não conhecera José assumira o comando e que agora estava trazendo dura escravidão sobre Israel. O faraó que tinha favorecido a José, de acordo com a história secular, possivelmente ele era um dos reis Ixos. Os Ixos eram povos habitantes da região asiática, não eram ali daquela região mais africana, como está ali no caso o Egito, mais na África. Essa dinastia dos Ixos foi uma dinastia de invasores semitas que invadiram o Egito por volta de 1580 a.C., vindo até o ano de 1400, aproximadamente 140 anos de reinado de um povo que não era egípcio, reinando no Egito. Parece que esse povo era de origem asiática, como nós dissemos, e eles não eram camitas, ou seja, eles não eram da descendência de Cão, que eram os habitantes ali da região da África. Na história, os Ixos são conhecidos como reis pastores, diferentemente dos egípcios nativos. É possível que durante os anos de seca, os sacerdotes, da seca nos dias de José, os sacerdotes teriam se amotinado contra José e contra Apopi primeiro, que era o faraó Ixo naquela ocasião, e durante esses anos de seca, então, a história registra vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória de um outro faraó, que era da descendência do povo nativo, chamado Taá II. E o seu exército, o exército Taá II, então, tomou primeiramente Mênfis e depois tomou a capital do Egito, que na época era Tanis. Vendo-se, então, sem condição de vencer os amotinados, os nativos da terra, que estavam tomando de volta o país para si, Apopi e seus vassalos refugiaram-se em Avaris, uma cidade-fortaleza construída pelos Ixos. Os Ixos, então, por volta da época da morte de José, eles foram vencidos pelos egípcios nativos e acabaram libertando-se dos estrangeiros. Então, os estrangeiros foram banidos, a maioria dos Ixos tiveram que voltar para a sua terra de origem e o povo do Egito, os nativos do Egito, é que tomaram de volta, então, o poder. Só para lembrar que houve todas essas mudanças de poder e por isso agora, nos dias de Moisés, era um outro rei, não da realeza Ixa, não da dinastia Ixa, que era um povo mais amistoso, mais pacífico, percebe-se isso no trato dele com José, por exemplo, mas agora eram os nativos, que tinham tomado de volta o Egito e estavam tratando com dureza o povo de Israel. O povo judeu, meus irmãos, passou então por uma opressão e por um sofrimento terrível, vários e vários séculos, de acordo com a Escritura, por volta de 400 ou 430 anos de escravidão ali no Egito, e a partir desse contexto de sofrimento, de dor, de gemidos, é que nós queremos então abstrair a reflexão da noite sobre o tema como Deus se revela na angústia.
Deus não tinha esquecido o povo de Israel. Eles estavam lá no Egito porque esse era o projeto de Deus mesmo. Eles iam passar 400 anos fora da terra prometida a Abraão e depois então voltariam e tomariam conta daquela terra. Mas foram 400 anos de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento, e o povo gemendo, orando, chorando, clamando, pedindo misericórdia para Deus, e durou 400 anos. Como é que Deus se revela no tempo de angústia do seu povo? Então é nessa dimensão que nós queremos compartilhar nessa noite a palavra de Deus. Eu quero olhar, meus irmãos, e afirmar para você, primeiramente, que na angústia do povo de Deus, Deus se revela como um Deus imanente. O que é imanência? Imanência é o contrário de transcendência. Então, precisa, quem sabe, correr para o dicionário e pegar lá o que é imanência e o que é transcendência. Mas, em poucas palavras, transcendência é o fato de Deus ser o infinitamente o outro, aquele que está infinitamente distante, aquele que é o completamente inacessível ao homem, aquele que está totalmente abscônditos, que nós não temos condição de acessá-lo, de chegar a ele, de alcançá-lo, de sequer conhecê-lo na sua inteireza e saber exatamente quem ele é. Se Deus não usasse da imanência, que é o contrário dessa realidade de estar tão distante, se Deus não viesse ao nosso encontro, não se revelasse para nós, nós jamais saberíamos exatamente quem é esse Deus tremendo. Então a transcendência é essa característica do ser divino de ser o infinitamente além. Mas a imanência é o fato desse Deus, embora ele ser o infinitamente além, ele se aproximar da sua criação, se aproximar da criatura e tornar-se conhecido. Então existem alguns opostos teológicos acerca da presença de Deus, ou seja, algumas expressões de crença diferentes acerca dessa questão da presença de Deus. O primeiro significativo que eu quero colocar aqui é uma teoria chamada deísmo. O que é deísmo? Embora pareça ser de Deus, né? Mas não é exatamente a linha que a Escritura nos revela o ser divino. O deísmo é aquele segmento que prega que Deus é tão perfeito, é tão absoluto, que ele não pode ter contato ou proximidade com a matéria, porque a matéria ela é imperfeita, a matéria ela é disforme, a matéria é capaz de se corromper, de se apodrecer, de se estragar, e Deus é tão perfeito que ele nem sequer se aproxima da matéria. Como o fabricante de um relógio, quem sabe, que fabricou esse relógio, deu corda nele e deixou ele trabalhando ali ao bel daquela corda infinitamente. Os deístas acreditam que Deus fez isso. Por um acaso aconteceu a criação, não era nem sequer um projeto desse Deus, aconteceu a criação, de acordo com uma pregação que eu vi certa feita, o pastor dizia que na cosmovisão deísta, a criação é um aborto de Deus. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E Deus apenas abandonou então a criação, embora tenha estabelecido leis para que essa criação continuasse existindo. As estações, a chuva, o sol, o vento, o frio, o calor, as coisas continuam acontecendo e a criação continua existindo, tudo funcionando de acordo com as leis estabelecidas, mas Deus está distante. Ele não é um Deus presente. Então essa é a ideia do deísmo. Nós não somos deístas. Lembre bem disso. Nós, cristãos, não somos deístas. Uma outra teoria que existe a respeito da presença de Deus é chamado de panteísmo. O panteísmo é aquele segmento que prega que Deus está presente em todas as coisas, materiais e imateriais. Inclusive, cada coisa faz parte da natureza e do ser divino. Por isso, as árvores são parte de Deus, a natureza é parte de Deus, os animais são parte de Deus, tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Assim se resume praticamente o pensamento panteísta. Nós não somos panteístas. Nós não somos deístas. E também nós não somos panteístas. O que é que nós somos então como cristãos? Então a terceira forma de entendermos a questão da presença de Deus é chamada de teísmo. Não deísmo, mas
teísmo, que vem da palavra theos, lá do grego, a palavra Deus, lá na língua grega, ela tem uma entonação mais para T do que para D, lá no seu original, é teísmo. Teísmo. Então, o teísmo é aquele segmento, aquela compreensão teológica, e isso a partir da própria revelação de Deus na Escritura, que prega que Deus ele é transcendente, ele é absolutamente infinito, superior, além de toda a sua criação, mas ao mesmo tempo ele é também imanente. Ele está junto e próximo dessa criação, presente em cada parte da sua criação. Deus está presente, não sendo a coisa criada, mas presente, próximo e junto à coisa criada. É nesse Deus que nós cremos. Nós somos teístas. O cristianismo é teísta. Portanto, é assim que a Bíblia nos fala. A posição bíblica acerca da presença de Deus. Quero que você olhe rapidamente conosco aí de volta, então, no texto que foi lido em Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. Eu quero ler com você particularmente os versos 23 e 24, que diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, ele vai dizer, por isso desci a fim de livrá-lo. Ou seja, Deus diz que desceria para livrar, para socorrer o seu povo. Então é um Deus que está presente, consciente, sabendo de tudo que está acontecendo na sua criação, e ele intervém, ele interfere, ele entra nas esferas da criação para fazer aquilo que é da sua vontade. Um outro texto interessante que nos ajuda a perceber isto é o texto que está lá em Isaías. Você pode olhar na sua Bíblia aí, Isaías capítulo 57, versículo 15. Corre lá, eu vou esperar você abrir. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu sou aquele que está num alto e santo lugar, muito além, muito distante, fora de tudo isso. Mas eu também sou aquele que desço para estar com quebrantado de coração. Eu também sou aquele que me manifesto presente na vida daquele que está abatido. Então você tem nesse versículo aqui os dois fenômenos acerca da existência de Deus. Ele é um Deus transcendente, habito no alto e santo lugar, mas ele é um Deus também imanente. Eu habito vindo estar também com o quebrantado, estar também junto com a criatura, junto com a criação. A maior prova, meus irmãos, da imanência de Deus, do envolvimento de Deus com a sua criatura, ou com a sua criação, é a vinda dele para a terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Diz a palavra que ele se tornou gente. Ele se tornou um ser humano, ele veio ser como um de nós. Diz lá o texto de João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O mesmo João que escreve essas afirmativas a respeito de Jesus Cristo, ali em João capítulo 1, lá na sua carta, 1 João capítulo 1, ele vai dizer isso também. Nós vimos o verbo. Nós caminhamos com o verbo, nós apalpamos o verbo da vida, nós tocamos nele, ou seja, nós experimentamos física e pessoalmente da presença de Deus entre nós. Então essa foi a maior manifestação da imanência de Deus. Se hoje num culto você pode perceber a presença e se alegrar com a presença de Deus no Espírito Santo, imagine como era maravilhoso estar com Deus face a face, o Deus encarnado, a pessoa maravilhosa de Jesus ali. E João fala isso, ele é o verbo que se fez carne, é o Deus criador de todas as coisas que veio habitar entre nós. A maior manifestação é esse Emanuel, é esse Deus conosco, é o Deus encarnado. Mas vamos voltar para o nosso tema, Deus na angústia. Meus irmãos, nós vivemos num mundo
de sofrimento. E o sofrimento, ele é inevitável. Como disse o reverendo Hernandes Dias numa pregação há poucos dias, viver dói. Para todo mundo. Talvez as crianças pequenas ainda ali não sabem discernir a questão da dor, do sofrimento, da angústia, mas algumas já estão em sofrimento também, mas a maioria delas talvez está vivendo um momento tão lúdico, tão infantil, tão bonito, tão gostoso, e elas nem percebem que existe sofrimento na vida. Mas à medida que vamos crescendo, o sofrimento vai fazendo parte da nossa existência e não há pessoa que não sofra, não há pessoa que não experimente o sofrimento. É o pobre e o rico. Vocês viram há poucos dias o testemunho da filha de um dos cabeças, donos do Santander, dos maiores acionistas do Santander, que morreu por causa do coronavírus, e a filha falando que o meu pai tinha tudo que precisava, dinheiro não faltava, mas faltou o ar. Meus irmãos, assim é a vida humana. Seja rico, seja pobre, o sofrimento chega e alcança todos. Os que menos têm, os que nada têm, os que mais têm, o sofrimento pode alcançar a todos. O ignorante e o doutor, o analfabeto e o letrado, o preto e o branco, o doente e o são. O sofrimento não escolhe, ele alcança todos nós. E um dia, querendo ou não, passaremos por dores, passaremos por sofrimentos. É bem possível que muitos daqueles que estão conosco nessa sala virtual já passaram por alguns sofrimentos na vida. E assim é a nossa existência. Todos nascem e todos vivem no sofrimento. Todos experimentam a dor, a tristeza, a fadiga, o cansaço, o sofrimento. Em algum momento ele toma conta ou ele se torna real, experiência viva na vida de cada um de nós. Não significa que é um sofrimento perene, para sempre, contínuo, mas ele pode vir e voltar em várias situações. Nós experimentamos o sofrimento. Alguém disse que horrível coisa é não ver uma luz no fim do túnel, mas pior ainda é não ver o túnel. Então, você pode estar, às vezes, num sofrimento tão angustiante que parece que não tem saída. E tem pessoas que estão pior ainda nessa condição, que não conseguem nem perceber a condição na qual, de fato, elas estão. Sem aprofundar demais na questão, mas pode-se dizer, então, a grosso modo, que o sofrimento humano ele é fruto da pecaminosidade humana. De onde é que surgiu o sofrimento? Quando você vai para a Bíblia, os primeiros capítulos de Gênesis mostra Deus criando um mundo perfeito, um paraíso maravilhoso, pessoas perfeitas, puras e santas, a possibilidade de uma existência realmente, absolutamente perfeita, onde dor alguma jamais poderia ser sentida. A morte não era uma presença, não era uma realidade. Tudo era lindo e perfeito, mas a Bíblia diz que o homem caiu em pecado, e nesse cair em pecado, o pecado atingiu a todos os homens, e como salário do pecado, recebemos o sofrimento e recebemos a morte. Você vai perceber ali, quando o apóstolo Paulo fala isso, que o salário do pecado é a morte. O resultado de pecarmos é que nós morremos, e antes de morrermos, há sofrimento a ser vivido. Isso é resultante do pecado humano. Quando a gente volta para Gênesis capítulo 3, nós vamos ver Deus ali já tratando com a queda, tratando com Adão e Eva já no estado de pecado e conversando com eles, mostrando para eles que eles deveriam ter uma vivência agora sofrida. E como consequência do pecado, Eva, que até então poderia dar à luz os seus filhos de uma forma muito prazerosa, mesmo se tivesse algum incômodo, alguma dor ali no quadril por causa da dilatação de todo o seu ser, mas não haveria dores tão fustigantes. E Deus vai dizer para Eva: darás à luz com dores. Eu aumentarei as dores de parto em você, Eva, por causa do pecado. Ele vai dizer para Eva ainda: o seu desejo será para o seu marido e ele vai te controlar. Olha só, a briga de poder e de controle entre marido e mulher nasceu lá no Éden. Isso é uma coisa que está presente na maioria de todas as casas. Deus vai dizer para Adão: no suor do teu rosto
comerás o teu pão. Você vai ter que trabalhar duro agora, Adão, para sobreviver. E os expulsa do jardim. E Deus vai dizer ainda ali, naquela condição toda, que a terra é maldita por causa da sua queda, por causa do teu pecado. Toda a terra está debaixo de maldição. Aquilo que era para ser um paraíso, um país maravilhoso, agora está debaixo de maldição. E junto com a maldição, cardos e abrolhos. Todo tipo de erva daninha, de erva venenosa, de erva perigosa, de espinhos, de coisas que feririam o ser humano, nascem agora. E em decorrência desse estado de queda, não apenas a terra se torna maldita, mas o corpo humano, ele passa a ser um corpo debilitado, onde todo tipo de doença vai surgir a partir daí, então, na sua existência. A Bíblia vai nos ensinar, meus irmãos, que aquele que crê em Cristo, ele não está liberto do sofrimento e da angústia. Pelo contrário, mesmo crendo em Cristo Jesus, mesmo tendo a salvação eterna da sua vida e da sua alma, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse isso, e a certeza vem das palavras e dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo: no mundo tereis aflições. Vocês vão passar por aflições, vocês vão ter muita dificuldade na vida, mas tenham bom ânimo, tenham confiança, tenham esperança. É a palavra de Jesus ali naquele contexto de João capítulo 16. Ou, no mundo, vocês vão passar por aflições. A palavra de Deus diz ainda lá no Salmo de número 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza no meio da tribulação. Olha a imanência de Deus aí. Ele no meio da tribulação conosco, Ele no meio das tempestades da vida, caminhando conosco, nos livrando, à semelhança daquele caso de Jesus no barquinho com os discípulos. A tempestade estava terrível, mas Jesus estava presente. Salmo 145, verso 18 e 19, diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade daqueles que o temem, ele atende-lhes o clamor e o salva. Deus é um Deus imanente, próximo e que presta socorro ao seu povo. Eu quero contar uma historieta, já contei uma vez aqui na nossa igreja, mas ela é própria para esse momento. Certa situação lá na China, por volta do ano de 1900, quando ocorreu a chamada Revolução dos Boxers, ou seja, o movimento comunista se instalando e dominando aquele país, no período da implantação daquele sistema comunista ali na China. Um certo casal de missionários que tinha um único filhinho de 4 anos, esses missionários foram apanhados pelos comunistas e o casal foi amarrado numa árvore e aqueles comunistas malévolos aplicando golpes terríveis de chicotadas naquela criança. E aquela criança gritando: papai, papai, socorro, papai. E os pais ali amarrados, chorando, sentindo toda a dor da criança. E de tanto apanhar duramente, aquela criança morre ali na frente deles. E os missionários são então expulsos da China, eles voltam para o seu país de origem e ficam desconsolados, traumatizados, marcados profundamente pela brutalidade daqueles terroristas contra eles. E lá no seu país de origem, curtindo a dor e o sofrimento pela perda do seu único filhinho, eles estavam inconsolados. Um pastor muito amigo vai visitá-los, vai orar com eles. E a pergunta daquele pai, daquela mãe em sofrimento para aquele pastor amigo era: onde estava Deus? Onde estava Deus quando o nosso filhinho clamava por socorro? Onde estava Deus quando o nosso filhinho morria na brutalidade daqueles selvagens? Onde estava Deus? E aqueles pais inconsoláveis pediam uma resposta para o seu amigo pastor. E o seu amigo pastor ficou ali, cabisbaixo, sem saber o que falar, sem ter palavras para explicar alguma coisa. E depois de algum tempo, o Espírito de Deus segredou ao coração daquele jovem pastor e ele volta-se para aquele amigo em sofrimento e diz: meu querido, eu tenho a resposta para você. Deus estava na hora do sofrimento e da morte do seu filhinho, Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele também morria. Governando o mundo,
sustentando o mundo, sofrendo a pecaminosidade do homem, Deus estava na mesma posição de controle, de poder absoluto, mas dentro de uma vontade permissiva, controlando as coisas que acontecem à sua volta. Meus irmãos, apenas percebermos o sofrimento não é tudo. Apenas saber do sofrimento não é tudo. E apesar do sofrimento que está fadado ao ser humano, é preciso que o ser humano aprenda a olhar para cima e ter uma correta visão de Deus. Onde está Deus no sofrimento humano? E uma resposta que nós podemos ter, tanto olhando essa história contada nesse momento, quanto a história do povo de Israel, narrada aqui no livro de Êxodo, é que Deus estava no controle de tudo. Deus estava conduzindo a história de Israel exatamente para o momento de libertação. Ele havia avisado Abraão antes, será 400 anos de escravidão, e o teu povo vai passar por isso, mas eu vou guardá-lo, vou protegê-lo e vou trazer o seu povo de volta. Então a primeira resposta que eu tenho para você nessa noite é que na angústia e no sofrimento do povo de Deus, Deus se revela como um Deus imanente, como um Deus que está próximo, junto, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Mesmo no sofrimento, na dor, Ele está presente conosco. Segunda observação que eu faço nesse texto é que na angústia do povo de Deus, Deus se revela como um Deus imutável. Ele permanece o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é alterado, Ele não é mudado por causa das ações do homem. O ser humano é mutável. O ser humano muda o tempo todo as suas conjecturas, os seus pensamentos, as suas proposições, as suas atitudes, as suas decisões. O ser humano é mutável. Nós temos visto aí o nosso governo, uma hora fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. Faz parte da vida humana. Faz parte do ser humano o fato de ser mutável. De repente percebe uma outra situação e muda-se de posição. É natural a vida humana, a mutabilidade. Seja nas decisões, nas posições políticas, nas vontades, nos alvos, nos projetos, o ser humano ele é passivo de mudanças. Num dado momento ele pode querer ou pretender alguma coisa e num outro momento, não muito distante, ele já muda completamente. É assim comigo, é assim com você também, nós somos passivos de mudança. Mas Deus, Ele é aquele que é imutável. Deus não muda nos seus decretos, Deus não muda nos seus projetos, Deus não muda nas suas ações, Deus não muda no seu caráter, Deus não muda no seu ser. Ele é e sempre será o que Ele é. Você se lembra do texto quando Deus aparece para Moisés ali na sarça? E há todo um diálogo, uma conversa, e Moisés fala: Deus, como é que eu vou lá libertar o seu povo? Eu nem sei quem é o Senhor. Eu vou falar que quem me mandou? Em nome de quem eu estou indo lá? E naquela conversa, naquele diálogo ali, Deus se revela com um nome novo, que até então ele não tinha demonstrado ainda para o seu povo. Mas ele se revela com o nome de Iavé. Não é exatamente, talvez essa a pronúncia, nós não sabemos exatamente a pronúncia do nome Iavé, porque perdeu-se as vogais, a sonorização vocálica, e hoje nós só temos as 4 consoantes. Mas, apesar disso, podemos usar o nome Iavé, que é o que mais se aproxima do original, talvez, e Deus se revela com o nome Iavé, que vem do verbo iassar, lá da língua hebraica, que é existir. O verbo existir. Eu sou o que sou, vai dizer Deus para Moisés. Eu sou o que sou. Esse sou eu. E nesse verbo está presente a imutabilidade de Deus. Ele é aquele que continua sendo o que é. Ele é aquele que não muda. Ele é aquele que permanece o que é. Eu sou o que sou. Pronto. Não há mudança. Fale que aquele que não tem mudança alguma, o Deus Todo-Poderoso, é esse que te mandou. E assim foi Moisés libertar o povo. Na caminhada do povo de Israel, já pelo deserto, uma certa vivência do povo, nós vamos perceber a presença de um homem chamado Balaão. Era um profeta que fora mandado para amaldiçoar ou buscar maldições sobre o povo de Israel. E eu não vou contar a história de Balaão aqui, você conhece, talvez até melhor que eu mesmo, mas há um dado momento que Balaão fala para Balaque, o rei que estava pagando para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão fala que Deus não é homem para mentir, e ele não é filho de homem para se arrepender.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará, e tendo ele falado, não o cumprirá? Deus é o que ele é imutável. Ele falou que não haverá maldições sobre Israel, e não haverá. Essa era a palavra do profeta de volta para Balaque, e mostrando essa faceta do caráter e dos atributos de Deus. Imutabilidade. Se você vai lá para o Salmo 102, faça isso. Corre lá, Salmo 102, verso 25 a 27. Eu vou esperar você abrir no Salmo 102. Enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho de água. Salmo 102, verso 25 e 27 diz assim: Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha só que palavra bonita a respeito do ser de Deus. Até o próprio universo pode ser envelhecido e, se Deus quiser, pode trocar por outro. Assim era a compreensão do salmista. Mas Deus é eterno. Deus permanece o mesmo. Se você vai para o Salmo 90, um salmo de Moisés também, Salmo 90, versículo 1, vai dizer que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele continua sendo o mesmo. Deus continua sendo eternamente o mesmo. É em Tiago 1,17 que nós temos uma outra aplicação da imutabilidade de Deus, quando Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é esse imutável. Então, no meio de toda a problemática pela qual nós podemos atravessar, no meio das dores e dificuldades que possamos experimentar na vida, Deus continua imutável. Ele não muda aquilo que ele é, ele não muda aquilo que ele prometeu, ele não muda aquilo que ele decretou e vai continuar sendo esse Deus imutável. Deus é o Deus da aliança. Volta de novo lá para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, e olha comigo o versículo 24, brevemente, diz o texto aí que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão. Deus é o Deus da aliança. Tem várias alianças na Bíblia, e é maravilhoso estudar sobre as alianças de Deus. Mas Deus é o Deus que fez uma aliança lá com Abraão. E eu quero que você corra então agora para Gênesis capítulo 15, para você ver um pouquinho dessa aliança com Abraão. Eu não vou entrar nos pormenores da aliança, tem muitos simbolismos ali muito bonitos e belos de se perceber, mas eu quero apenas frisar em alguns pontos breves aqui. Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14. Olha lá, Gênesis 15, 13 e 14, diz assim, Deus falando com Abraão. Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Olha só, o Deus que fez uma aliança com Abraão estava dizendo que o povo de Abraão, a descendência de Abraão, ia para uma terra estrangeira, ficaria lá como escravos 400 anos, mas Deus depois trataria aqueles que sujeitaram Israel, e Israel seria liberto e sairia de lá com muita riqueza. Escravos carregando riqueza? Se você vai lá para a libertação do povo de Israel, capítulo 13, 14, 15 de Êxodo, você vai ver isso. O povo de Israel, Deus orientou que o povo de Israel pedisse para os seus vizinhos, amigos egípcios, que eles precisavam de coisas bonitas para cultuar a Deus no deserto. E riquezas, e joias, e ouros, e brincos, e pendentes, e correntes, tudo que fosse de ouro, de bronze, de prata, de materiais bonitos, de pedras preciosas, eles queriam emprestado para cultuar a Deus no deserto. E o povo de Israel, diz o texto lá, saqueou o Egito, e saiu dali com muita riqueza, e foram embora.
400 anos de trabalho gratuito, agora sendo pagos de uma vez em toneladas de ouro, em toneladas de riqueza, e aquele povo saiu de lá riquíssimo. Tanto é que quando chega no deserto, Deus manda fazer um tabernáculo, uma casa toda bonita, feita de ouro, de pedras preciosas, e é o povo que doa todo o material para a construção do tabernáculo. Deus havia falado com Abraão: eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança com você, mas essa aliança tem um prazo certo para se confirmar. Olha o versículo 24 de novo em Êxodo 2. Deus se lembrou da aliança que tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Era uma aliança firmada com os patriarcas, com os cabeças dessa nação, e Deus haveria de cumprir a sua aliança. Deus se lembrou da sua promessa, e como Deus é imutável, ele não tinha mudado a promessa, e agora ele estava agindo em direção ao cumprimento dessa promessa. Corra para capítulo 3, uma página à frente aí, no texto de Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 9, a versão linguagem de hoje diz assim. Êxodo 3, de 7 a 9, linguagem de hoje diz assim: vi as terríveis aflições do meu povo no Egito e disse: eu ouvi o meu povo clamando por liberdade, por causa dos duros mestres de obras que os maltratavam. Conheço bem os sofrimentos do meu povo. Vim aqui para libertar os israelitas das garras dos egípcios. E eu vou levar o meu povo do Egito para uma terra grande e boa. Uma terra que é fonte de leite e de mel. É o território onde vivem os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, porque os gritos de dor do meu povo Israel chegaram até os meus ouvidos. Eu bem sei como os egípcios perseguem os hebreus. Olha só, Deus falando que ele viu o sofrimento e agora veio para libertar o seu povo. Quando você estiver passando por angústia, meu amado, minha amada irmã, lembre-se disso. Deus é o Deus imutável. Mesmo que ele permita você passar por vales de dificuldade, ele continua sendo o mesmo. As promessas de vida, de bênção, de salvação eterna não serão retiradas. Elas permanecerão a seu respeito. Todas as promessas de Deus permanecem de pé. Terceira e última coisa, eu quero dizer para você então que na primeira proposição nossa, nós dissemos que na angústia do povo de Deus, Deus se revela como Deus imanente, presente, junto com o seu povo. Na segunda proposição, eu disse que na angústia do sofrimento do povo de Deus, Deus se revela como Deus imutável. Ele mantém as suas promessas a favor do seu povo. E terceiro, na angústia do povo de Deus, ele se revela como um Deus providente, como um Deus que toma providência, como um Deus que age a favor do seu povo. Existe na Escritura, meus irmãos, o estudo a respeito da providência de Deus. Existe aquilo que nós chamamos de providência geral. Ou seja, Deus estabeleceu normas, leis fixas que regulam toda a sua criação. Tudo funciona. As estações, as chuvas, o sol, a seca, tudo acontece de acordo com o comando central de Deus e as coisas têm um funcionamento natural. Mesmo que haja mudança aqui ou ali, mas Deus mantém o universo no seu funcionamento. Os ciclos se completam. Você nasce, cresce, envelhece, morre. É natural. As árvores também vão nascer, crescer, depois de uma época, um tempo, ela perde a sua finalidade. Assim todos os animais, assim toda a criação de Deus, ela tem as suas leis normais que as mantém funcionando. Mateus capítulo 5, verso 45, você conhece bem lá. Mateus 5, 45 diz que ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, tudo funciona como Deus manda. Atos capítulo 17, verso 25, o narrador ele vai dizer que ele mesmo, é Paulo pregando aos atenienses, Paulo vai dizer que ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é que mantém toda a vida. Deus estabeleceu até mesmo os lugares da sua habitação. Mesmo que você tenha morado um tempo aqui nesse estado, agora está em outro estado, em outro país, é Deus que estabelece os lugares e os tempos da sua habitação. Deus está no controle absoluto da nossa vida.
As Escrituras falam de uma providência geral de Deus, onde Ele cuida até mesmo da alimentação dos pássaros, dos animais no campo ou na mata. É um Deus que cuida até mesmo da vestimenta das flores. Lembra da palavra de Jesus acerca dos lírios do campo? É Deus quem os veste assim, de tanta beleza, tanta singeleza. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma vestidura tão bela como os lírios do campo, na palavra de Jesus. Mas Deus, além dessa provisão geral, da providência geral de Deus sobre toda a criação, Deus tem um cuidado especial pelo seu povo. Deus cuida até mesmo do ímpio. O ar que o ímpio respira é o ar de Deus. O alimento que o ímpio come é o alimento que Deus fez nascer na terra. A água que ele bebe é a água que Deus criou para a glória do seu nome. Tudo é providência de Deus, e até com o ímpio, Deus trata com uma providência geral, mas Deus trata com uma providência especial para com aqueles que são seus filhos. São muitas as passagens da Bíblia que falam de Deus preservando e cuidando do seu povo de uma forma muito especial. Jó, capítulo 36, diz assim no versículo 6 e 7. Ele não poupa a vida ao perverso, mas ele faz justiça aos aflitos. Dos justos, ele não tira os olhos. É o autor bíblico mostrando isso, que Deus tem um cuidado especial para com aqueles que são o seu povo. Salmo 31, versículo 19, diz assim: como é grande a bondade que reservaste àqueles que te temem, da qual tu usas perante os filhos dos homens para com aqueles que em ti se refugiam. Olha só, um cuidado especial para aqueles que temem ao Senhor. Lucas, lá no capítulo 21, versículo 18, Jesus fala que, contudo, mesmo que tentem matar e tirar a sua vida, Jesus fala ali para os seus discípulos, não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus ouve o clamor do seu povo. Em Apocalipse 3, capítulo 10, vai dizer assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação. Ou seja, Deus falando com o seu povo, com a sua igreja. Tem um hino muito bacana lá no inário nosso, o hino 169, diz que o seu amor é imutável, o seu poder inabalável, o seu cuidado incansável. No poder do Deus bendito vai tudo bem. Vai cantar assim o hino. O hino 163, também do nosso inário, lá na terceira estrofe, ele vai dizer que encontro em teu poder constante apoio, forte é seu braço, insone é o seu amor. É um Deus que está sempre atento, cuidando do seu povo. Porque Deus é um Deus providente, Deus foi ao encontro de Israel e libertou o seu povo. É assim que Deus agiu. Deus esperou o momento certo, foi lá e libertou Israel. Era parte do plano de Deus que o seu povo ficasse escravizado por 400 anos. Aí você pergunta, mas pastor, por quê? Isso aí pertence ao andar de cima. Pertence ao setor de administração que não é nem da minha e nem da sua conta. Por que Deus permite certas coisas que, quem sabe, aos meus olhos ou aos seus olhos, talvez, nós achamos que não seria muito sábio? Mas Deus é todo sábio. Deus age exatamente conforme a sua sabedoria e ele estabeleceu que o povo de Israel passaria 400 anos lá no Egito e no tempo certo Deus vem e liberta o seu povo. Cada situação que acontece na minha e na sua vida também, no transcurso de toda a nossa caminhada aqui nessa terra, saiba disso, irmão, irmã, estão dentro do propósito de Deus. Mesmo que seja uma coisa não muito aceitável, mesmo que seja uma coisa não muito boa no momento, mas Deus está fazendo aquilo que é do seu agrado. Nada acontece fora do controle e da determinação absoluta de Deus. Então é dentro dessas circunstâncias previstas e predeterminadas por Deus que está a minha vida e a sua vida. Que estava também a vida do povo de Israel lá no passado. E é nessas circunstâncias, às vezes tão adversas para nós, é que Deus entra no cenário e Deus muda o rumo das coisas, assim como ele fez com a história de Israel lá no passado. Eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci
a fim de salvá-lo, vai dizer Deus lá no texto do capítulo 3. Meu irmão, minha irmã, não se aflige em desespero diante dos momentos de angústia, de dificuldade que você possa passar. Lembra disso? Deus está no controle absoluto de tudo e de todos. Não perca a esperança no cuidado providencial de Deus. Ele é o Deus providente. Nós não sabemos quais são os caminhos que nós haveremos de passar. Mas lembra disso, a forte mão do Senhor vai estar te conduzindo, vai estar te protegendo, vai estar te levando o tempo todo. Porque Deus é o Deus Jiré, é o Jeová Jiré. Lembra de onde saiu essa expressão? Abraão e Isaque indo para o Monte Moriá, sacrificaram o próprio filho, e num dado momento aquele rapaz, quem sabe lá com seus 18, 20 anos, pergunta para o pai: papai, eu estou levando feixe de lenha, pesado, difícil nessa montanha, o senhor está levando o isqueiro, o fogo e o cutelo, mas onde está a ovelha para o holocausto? Lembra da resposta de Abraão para o filho? Meu filho, Deus proverá. Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão. Ele vai dar um jeito para nos dar um cordeiro na hora certa. Essa era a confiança de Abraão. O texto de Hebreus, capítulo 11, vai dizer que tamanha era a confiança de Abraão em Deus, que estava indo para sacrificar o próprio filho, mas Abraão confiava e acreditava que mesmo que fosse das cinzas do filho queimado, Deus havia de trazer ele de volta. Olha que confiança. Essa era a fé de Abraão. E por isso a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E isso foi a garantia para o cumprimento da promessa. Deus não precisou nem esperar Abraão matar o seu filho. Deus deu o cordeiro. Abraão, olha ali um cordeiro. Então, na angústia do seu povo, meu querido irmão, irmã, Deus é um Deus providente. Deus é um Deus que se revela na provisão do seu povo, trazendo libertação, socorro, ajuda, da maneira dele, para aquilo que é melhor para mim ou para você. Nós só queremos saber de vida, de saúde, de coisa boa. Mas a Bíblia vai dizer para nós, na palavra de Paulo, que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo, preso lá em Roma, ele vai dizer aos crentes de Filipos, através da sua carta, que viver em Cristo é bom, mas morrer é melhor ainda. Ou seja, a visão verdadeira da vida não fica presa aqui na matéria. A visão verdadeira da vida está livre, até mesmo para ir ao encontro do Senhor, quando Ele assim nos chamar. Quero deixar essa palavra conosco nessa noite, na certeza de que Deus é um Deus imanente. Ele é o Deus que está presente com o seu povo. Segundo, Ele é o Deus imutável, é o Deus que não muda, suas promessas permanecem. Terceiro, Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus providente que toma as medidas necessárias para socorrer o seu povo. Termino aqui. Você tem passado por vales de dificuldade, de angústia, de ansiedade, um certo medo, situações que te atropelam. Você tem atravessado o seu calvário de sofrimento, de angústia, de dor, quem sabe uma enfermidade da família, um problema de desemprego, uma situação angustiante. Não desanime. Existe um Deus poderoso junto de você. Existe um Deus poderoso ao lado do seu povo. Não te esqueça disso. Ele é o Deus imanente. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus providente. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra do Senhor, nos exemplos e nas realidades registradas na Escritura, sejam para você lenitivo, seja para você alento, consolo, fortalecimento para a sua fé e para a sua alma na caminhada aqui nessa terra. Difícil, a peregrinação é um caminho desértico, muitas vezes tem flores, outra hora tem só espinho, mas a presença de Deus permanece com o seu povo. Deus te abençoe.